Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia de Química e hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos sobre funções inorgânicas. Na aula passada a gente trabalhou substâncias caracterizadas como ácidas e hoje a gente vai trabalhar sobre substâncias caracterizadas como básicas. Então o tema da aula de hoje é bases, classificação, propriedades, formas e nomenclatura. Bom, qual é a definição de base segundo Arrhenius? Então, Arrhenius disse que base é toda substância que em meio aquoso libera como único ânion OH-. Então, aqui nós temos essa solução de NaOH. Então, essa substância em contato com a água libera dois tipos de íons. NH+, que é classificado como cátion, e OH-, que é classificado como ânion. Então, todas as vezes que a gente tiver uma solução em meio aquoso, o que significa meio aquoso? Que o solvente é a água. E a gente tiver como íon ânion, OH-, nós vamos ter uma substância básica. E aqui nós temos a reação de duas substâncias básicas, o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio. Então, nós temos aqui a base reagindo com a água, liberando dois tipos de íons, H+, OH-. Aqui nós temos o hidróxido de cálcio em meio aquoso, onde a água é o solvente. Então, nós temos o íon cátion, 2+, e o íon OH-. E a gente vai falar agora sobre as propriedades dessas substâncias. E por que é importante a gente trabalhar essas propriedades? Para que você possa identificá-las no seu cotidiano e trazer aplicações no seu dia a dia. Então, a primeira propriedade da base é a sua própria definição. Então, base, a primeira propriedade, ela precisa apresentar o ânion hidroxila. Então, o OH-, o nome desse íon é hidroxila. Então, a gente tem aqui a formação dessa base que é chamada amônio, tá? E como que surge essa base? Através do borbulhamento do gás amônia. Então, quando a gente borbulha gás amônia em água, a gente tem a liberação do cátion NH+, e temos a liberação do OH-. Então, a primeira propriedade importantíssima, que é a sua característica, é a presença desse ânion, que o nome dele é hidroxila. Segunda propriedade é o sabor adstringente. Então, nós temos aqui o leite de magnésia, a banana verde, o caju. Então, essas substâncias, elas são básicas e têm o sabor adstringente. Terceira propriedade, nós temos aqui que toda substância básica em meio aquoso conduz eletricidade. Por que isso acontece? Porque elas formam soluções eletrolíticas. E o que significa uma solução eletrolítica? Significa uma solução que tem íons. Então, aqui ao lado, a gente pode observar íons negativos e íons positivos. Então, todas as vezes que você tiver uma solução eletrolítica, você vai ter a presença de íons, e é por isso que tem corrente elétrica. Na maioria das bases, elas são sólidas, que é outra característica, com exceção da amônia, como a gente viu anteriormente, que ela é um gás. Outra propriedade, muda de cor dos indicadores. Então, quando a base está em contato com o papel tornassol, ele fica azul. Quando está na presença de fenolftaleína, essa base fica vermelha. E quando a gente tem um repolho roxo, que é um indicador natural, pode ter as três cores, azul, verde ou amarelo. Outra propriedade é que as bases, quando reagem com os ácidos, ocorre uma reação de neutralização, que vai ter a formação de um sal e uma água. Então, o que acontece aqui? Uma reação de neutralização, você sempre vai ter um ácido e uma base. E o que nós vamos ter como produto? Um sal e uma água. Então, a gente tem aqui o ácido clorídrico. Lembrando que na aula passada a gente viu que os ácidos têm a presença do hidrogênio, que libera como íon H+. Aqui a base, NaOH, que ele vai liberar em meio aquoso OH-. Então, a gente juntando aqui H+ do ácido com a OH- da base, nós temos a formação da água. E os outros elementos químicos, como por exemplo o sódio e o cloro, vai formar o sal, que é o cloreto de sódio. Então, é uma das propriedades muito especiais das bases que acontece numa reação de neutralização, e sempre essa reação vai acontecer
uma base junto com um ácido. E uma curiosidade bem legal é sobre como que a gente poderia estar aplicando esse conceito. Quando você é picado por uma abelha, o que se deve fazer? Você sabe qual é o tipo de função inorgânica liberado ao ser picado por uma abelha? Bom, todas as vezes que nós somos picados por uma abelha, a função inorgânica liberada é um ácido. E como que a gente pode fazer para tratar essa picada? Então aqui, ó, qual é a relação com a picada dos insetos e a reação de neutralização? A neutralização se aplica a um fenômeno da natureza, o antídoto contra o veneno da picada de abelhas. É exatamente assim que é feito o tratamento contra o ataque desses insetos. Utiliza ou aplica o leite de magnésia, onde foi a picada. E por que o leite de magnésia? Porque ele é uma base. E ao reagir com ácido vai acontecer uma neutralização. Podemos também aplicar compressas embebidas de solução de amônia ou bicarbonato, que também tem características básicas. Então esse assunto é onde que você pode estar aplicando esses conceitos no seu dia a dia. Outra propriedade ou onde nós podemos encontrar essas substâncias. As bases são usadas principalmente na limpeza, como detergentes, lava-louça, sabão para lavar as roupas, limpadores de forno, removedores de manchas. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, só um pouquinho, gente. Nós temos aqui o hidróxido de alumínio, né, que ele é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, que aí ele vem neutralizar a azia, que é quando nós temos um excesso de um excesso de ácido no nosso estômago. Então nós utilizamos o hidróxido de alumínio. Nós temos aqui o hidróxido de cálcio, que é utilizado na preparação da argamassa. Temos também aqui o hidróxido de amônio, que é utilizado na fabricação de fertilizantes, como gás de refrigeração. Temos também o hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, assim como o hidróxido de alumínio e como laxante. E o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão, aquele sabão caseiro que a gente utiliza soda cáustica, é a nossa famosa base, que é chamada de hidróxido de sódio, e em indústrias de corantes. E como que nós podemos classificar as bases? Então nós vamos ter 3 tipos de classificações. Primeiro, quanto ao número de hidroxila. Então aqui, ó, quando nós temos a monobase, o que significa isso? Que essa base vai liberar uma hidroxila. Então nós temos exemplo aqui do NOH+ e o KOH. Quando for uma dibase, nós vamos ter a liberação de 2 OH-, tribase, 3 OH- e tetrabase, 4 OH-. Então, a primeira classificação das bases é quanto ao número de hidroxila que ela vai liberar em meio aquoso. Quanto à solubilidade em água, então a gente tem aqui uma ordem crescente de solubilidade. Nós temos os metais alcalinos, que é da família 1A. Então, todas as vezes que a gente tiver um metal alcalino ligado à hidroxila, a gente vai ter uma base solúvel. Nós temos aqui no meio os metais alcalinos terrosos, que é a família 2A. Então, todas as vezes que a gente tiver elementos químicos da família 2A ligado à hidroxila, nós vamos ter bases pouco solúveis. E quando tiver ligado a qualquer outro metal ou íon molecular, nós vamos ter bases insolúveis. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Bases de metais alcalinos e amônia. Então, nós temos aqui o lítio ligado ao OH-, o Na, o potássio, o K, o Rb, que é o rubídio, e o Cs, que é o césio. Então, todos esses elementos químicos aqui, eles são da família 1A, classificado como metais alcalinos, e forma bases solúveis em água. Quais são as pouco solúveis? A gente vai ter a família 2A, ou metais alcalinos terrosos. Então, nós temos aqui como exemplo o berílio, magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário. Então, todas as vezes que esses elementos químicos estiver ligado à hidroxila, nós vamos ter base pouco solúvel ou parcialmente solúveis. Classificação, outro tipo de classificação é grau de ionização ou força. Como que a força de uma base ela é determinada? Pelo grau de dissociação, que é outra
característica muito importante das bases. Então, toda base sofre dissociação. E o que isso significa, dissociação? Significa separação de íons. Então, o que a gente pode estar associando? Se é separação de íons, significa que os elementos químicos dessas substâncias são ligados através da ligação iônica, ok? Então, a gente tem aqui a fórmula, né, o alfa, que é igual ao número de unidades dissociadas dividido pelo número de unidades adicionadas. Então, quando você for resolver algum exercício sobre grau de dissociação, o exercício vai trazer para vocês essas informações, ok? Então, aqui, ó, base forte, o alfa vai ser maior do que 50% e base fraca vai ser o alfa menor do que 50%. Vamos exercitar? Então, aqui, ó, uma certa base possui cerca de 3 moléculas dissociadas em água, quando 60 são adicionadas. Qual o seu grau de dissociação? Então, nós temos aqui a fórmula e a gente precisa identificar qual é o número de moléculas dissociadas. Então, nós temos aqui, ó, 3 moléculas. Quais são as unidades adicionadas? 60. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter 3 dividido para 60. A divisão vai dar 0,05 e para que a gente possa ter o grau de dissociação, a gente precisa multiplicar por 100. Então, multiplicando, nós vamos ter 5%. Então, essa base possui o grau de dissociação igual a 5%. Outro exemplo. Quando 300 unidades de uma base são adicionadas em água, porém apenas 90 delas são dissociadas, qual a classificação que essa base deve receber? Então, novamente, nós temos aqui 300 unidades adicionadas, então o problema já te traz essa informação, e 90 delas foram dissociadas, então a gente vai substituir na fórmula. 90, tá aqui, ó, são as dissociadas, dividido para 300, que são as unidades adicionadas. Então, 90 dividido para 300, nós vamos ter 0,3. Multiplicado por 100, nós vamos ter 30%. Então, como o grau de dissociação da base é maior do que 5%, ela deve ser considerada forte. E nós temos aqui a nomenclatura. Então, como que acontece a nomenclatura das bases? Nós vamos utilizar a palavra hidróxido, D, com a preposição D, e o nome do elemento químico ou do cátion que está ligado à hidroxila. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos Na. Então, o nome desse elemento químico é sódio. Então, a gente coloca aqui hidróxido, preposição D e o nome do elemento químico, sódio. Nós temos aqui o elemento químico K, o nome dele é potássio. Então, nós vamos colocar hidróxido de potássio. E aí nós temos aqui um elemento químico da família 2A, que é o magnésio. Então, a gente vai colocar a palavra hidróxido, preposição D, e o nome do elemento químico, que é magnésio. E aqui para a gente fazer mais um exercício. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, que em contato com a nossa pele produz uma grande irritação. Dos produtos do uso doméstico abaixo, qual você utilizaria para diminuir essa irritação? Então, o exercício já está te dando uma grande informação, que vai ser liberado um ácido. Então, como que você vai diminuir essa irritação? Fazendo uma reação de neutralização. Então, para neutralizar esse ácido, nós vamos utilizar uma base. Então, aqui na letra A, vinagre. Vinagre é uma substância, como a gente viu na aula passada, caracterizada como ácida. Sal de cozinha, ele é um sal, como o nome já diz. Óleo é uma substância que contém gorduras. Coalhada é uma substância que vem do leite. Então, o que sobrou pra gente? A letra E, leite de magnésia, que é um hidróxido de magnésio. E por fim, a gente trabalhou nessa aula de hoje sobre as bases, suas propriedades. Algo que é muito importante estar associando é toda base em meio aquoso libera como único ânion OH-, e que essas bases, uma das propriedades principais é a reação de neutralização.
Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas e bons estudos. Tchau, tchau!